Gente, então nós compreendemos que quando nós estamos reencarnando, quando nós estamos sendo preparados para reencarnarmos, todos nós trazemos conosco um projeto, o qual nós deveremos cumprirmos nesta caminhada. Então, é bem verdade que muitos irmãos que nascem em lugares onde há uma extrema dificuldade de sobrevivência. Há irmãos que nascem em outros lugares, que não só essa sobrevivência é difícil, como também para que ele possa progredir e talvez sair de um ambiente totalmente adverso às circunstâncias. Outros irmãos conseguem nascer na púrpura, conseguem nascer nos palacetes. Outros irmãos nascem no meio do poder. Mas parece que a providência divina ampara os irmãos que nascem numa dificuldade maior, que enfrentam desde a tenra idade dificuldades difíceis de serem solucionadas e aos poucos vão crescendo, vão adquirindo conhecimentos e evoluem e prosperam em circunstâncias totalmente adversas para qualquer pessoa. O que é que levaria essas pessoas que nascem em locais de grande adversidade superarem todos os seus obstáculos e cumprir com aquilo que estava previamente designado pelo alto antes que ele reencarnasse? Ora, a fé, as orações profundas, conscientes, a benemerência, fortaleceria qualquer um em qualquer ambiente para que ele pudesse, com a ajuda da espiritualidade, sobrepor-se às circunstâncias. Ora, por que nós estamos dizendo isso? Porque na proximidade do dia 30, 31 de março, 1º de abril, dia 2 de abril, dia 3, dia 4 de abril, numa cidade pequena do estado de Minas Gerais, a partir do dia 30, 31 de março de 1910, numa lagoa de uma cidade pequena, como se fosse um vilarejo, talvez não fosse nem cidade ainda naquela época, fosse o distrito de uma cidade chamada Matozinhos, uma lagoa bem próxima da igreja local, começou a pousar naquele dia um bando de garças. Vocês conhecem garça? Uma ave branca, majestosa, com seu revoar sereno, parece que macio. Então, elas começaram a pousar no lago desta cidade e misturarem-se com os lírios que são nascidos no brejo. Porque existem os lírios do campo e existem os lírios dos banhados, dos charcos, dos brejos, que nós chamamos assim. É flor de lótus? Não é flor de lótus. Lírios. É. Então, começou a chegar aquele bando de garças. Não se sabia por quê. Ninguém pôde imaginar. Porque estava chegando as garças em bandos. E aos poucos elas foram se misturando com os lírios. E quando você olhava de cima da ponte para aquele lago, a partir do dia 1º de abril, o lago estava todo tomado de garça misturada com os lírios. As pessoas chegavam sobre uma ponte e olhavam naquela direção, é como se estivesse num grande e imenso campo de neve. Tudo, as águas desapareceram sob as garças e sob os lírios. Então ficou tudo assim branco.
E na noite do dia 1º de abril para o dia 2 de abril, as garças começaram a revoar a cidade e levaram nas suas penas aquela fragrância dos lírios. E elas voando majestosamente sobre a cidade, com as suas penas encharcadas daquela fragrância dos lírios, parece que ao mesmo tempo ela perfumava a cidade. Depois do dia 2 de abril para o dia 3, aos poucos, depois que elas sobrevoaram a cidade algumas vezes, elas foram se dissipando, desaparecendo, deixando aquele lago. E esse dia era o dia 2 de abril de 1910. Vocês se lembram? Essa data faz com que venha à memória dos senhores alguém que tenha nascido nessa data, que seja muito importante para a doutrina espírita, ou que seja muito importante para toda a humanidade? E nós tem gente aqui que sabe muito. Então, dessa maneira, no dia 2 de abril de 1910, nasceu um garoto que chamava Francisco Cândido Xavier. Inúmeras pessoas dizem que quando ele foi ser batizado, que foi ser registrado, alguém equivocou-se com o seu nome e que naquele dia era dia de São Francisco de Paula. Alguém coloca o seu nome como Francisco de Paula Cândido, mas isso não é a verdade. Evidentemente que no futuro, depois de um certo tempo, ele veio ter esse nome de Francisco de Paula Cândido, mas no seu registro anteriormente, no dia que a garça pousou sobre a cidade, que sobrevoou a sua cidade, a cidade de Pedro Leopoldo, porque a cidade de Pedro Leopoldo era em homenagem a um engenheiro que havia trabalhado na estrada de ferro, que passava na cidade de Pedro Leopoldo, por isso ela teve esse nome. E ele morava e nasceu na rua São Sebastião. Por que deram esse nome nessa rua de São Sebastião? É porque o seu pai, quando jovem, veio trabalhar em Ribeirão Preto, e a cidade de Ribeirão Preto chama São Sebastião de Ribeirão Preto. E ele achou aquele nome de São Sebastião extremamente interessante e pediu para que as autoridades religiosas, eclesiásticas da cidade e as pessoas influentes no município pudessem homenagear aquela rua como a rua São Sebastião, em homenagem à cidade de Ribeirão Preto. Então, dessa maneira, essa pessoa que nasceu no dia 2 de abril de 1910, extremamente nas dificuldades. Seu pai teve 9 filhos no primeiro casamento e teve mais 6 no segundo. E ele era o 6º. E assim, dessa maneira, Francisco Cândido Xavier nasceu na rua São Sebastião, na cidade de Pedro Leopoldo. E ele, ainda criança, escutou seu pai comentando com a sua mãe que uma moça vizinha havia perdido um filho. Enquanto o pai está comentando com a mãe, ele comendo, jantando, ele fala assim: foi nidação tópica do ovo. O quê? Seu pai lhe pergunta. Ele responde: nidação tópica do ovo. O que é nidação? O que é tópico? Não sei. Se o pai não sabia, a mãe não sabia, como é que uma criança que tinha menos de 5 anos pudesse entender o que estava aquilo? É porque a criança adquiriu uma posição ectópica. O que é isso? Não sei. Já estava nessa idade ouvindo os espíritos, numa preparação para que essa criança pudesse ser o grande benfeitor da humanidade que todos nós conhecemos. Mas
como se não bastasse, aprendeu na sua casa, com a sua mãe, que sua mãe reunia todos os seus filhos todos os dias para fazer oração em família. Ou seja, desde cedo aprendeu o valor da oração, o quanto as orações são importantes para nós nas nossas vidas. E hoje, mesmo tendo o conhecimento de tudo isso, de uma maneira relapsa, nós como espíritas ainda não temos o hábito da oração. E quando nós fazemos as nossas orações, nós não imprimimos nelas o fervor, a confiança, a certeza de que nós seremos atendidos pelo Pai Celestial mais dia menos dia. Mas, mesmo com todas essas adversidades, um dia ele escuta à noite seu pai conversando com a sua mãe. E nessa conversa, seu pai e a sua mãe combinam que a pai deveria distribuir todos os seus filhos, porque sua mãe estava gravemente enferma e certamente perderia a vida. E ele chega na mãe dele e pergunta: por que a senhora está dando os seus filhos? A senhora não gosta mais da gente? Sua mãe lhe responde: não, meu filho. É porque a mamãe vai para o hospital. Mas se disserem que a mamãe morreu, não acredite, porque eu não morri. Eu estarei dormindo. Eu não estarei morta. Eu estarei dormindo. No dia seguinte, sua mãe desencarna, é sepultada, e quando ele sai do cemitério após o sepultamento dos restos mortais da sua mãe, você se lembra do nome da mãe dele? A sua mãe se chamava Maria São João de Deus, mas alguém diz apenas ela é conhecida apenas como Maria João de Deus, mas o nome dela é Maria São João de Deus. Então, dessa maneira, Maria São João de Deus desencarna, e logo que é sepultado os restos mortais de Maria São João de Deus, ele acompanha a sua madrinha, porque ele foi dado à sua madrinha. A sua madrinha se chamava Rita de Cássia, que era casada com o senhor José Felizardo Sobrinho. Olha que nome. O José Felizardo Sobrinho tinha o apelido de Juca. Não se sabe como, nem porquê, também não sei, mas ele tinha o apelido de Juca. E ele tinha um armazém na cidade de Pedro Leopoldo. Então aquela criança vai morar com a sua madrinha na casa do seu padrinho José Felizardo Sobrinho, mas na primeira noite ele já acorda no dia seguinte com uma saraivada de surras. Mas antes que isso acontecesse, quando ele sai do cemitério acompanhando a sua madrinha, ela sai a passos largos, correndo, e ele não conseguia alcançar-lhe os passos. E corre, e quando alcança, ele estende a mão para que ela pudesse pegar na sua mão. Mas ela não faz, porque ele tinha o hábito de andar com a sua mãe, e sua mãe andava sempre pegada na sua mãozinha, e ela diminuía os passos para que ele pudesse acompanhá-la. Justamente o contrário do que aconteceu com a madrinha. E ele diz, quando ele tinha 60 anos, que ainda sentia um vazio da mão estendida quando ele estendeu a mão para pegar na mão da sua madrinha. Que ela, a passos largos, desenvolve os seus passos e o deixa para trás. Então, amados irmãos, compreendemos assim que desta forma, as pessoas mesmo se encontrando em situações adversas, se elas cultivam a prática do bem, se elas cultivam a prática da oração, se ela cultiva os benefícios que a oração pode oferecer-lhes, certamente ela não estará perdida, porque não existe ninguém neste mundo que se encontra perdido, porque todos nós somos filhos de Deus. E desta forma, o Chico acompanha a sua madrinha e vai para casa. Do outro dia, quando ele acorda, ele já é recebido com uma surra com vara de marmelo. O que quer dizer isso? Quando Chico foi escovar os dentes,
o sobrinho da dona Rita de Cássia derrama um urinol com urina na cama dele. E quando a madrinha chega lá, a cama dele está encharcada de urina. Pelo fato que a família dele era extremamente católica, a dona Ritinha: quem fez isso? Pergunta a ele. Deve ser o demônio. Quem mais poderia ser? Se ele não tinha urinado na cama, só podia ser o demônio. Mas foi o Moacir, que já era um garoto de 11 para 12 anos, que havia derramado a urina na cama dele, e ele, como já deu uma resposta que a madrinha não gostou, pegou a vara e chinelou essa vara nele. Bom, então começa o martírio. O Chico, apavorado, vai para o fundo do quintal, faz orações, sua mãe materializa. E quando sua mãe materializa: mãe, me leve com a senhora, mãe, me leve com a senhora, não me deixe aqui, por favor. Ela acalma o filho. Que isso, meu filho? Você precisa ter paciência. Olha, quem não sofre não aprende a vencer na vida. Quem não sofre não sabe enfrentar as dificuldades que surgirão na vida. E é bem verdade. Temos visto em todos os lugares que nós nos encontramos, famílias e mais famílias tradicionais de determinadas cidades que cometeram o erro, o equívoco de não permitirem que seus filhos em tenra idade começassem a trabalhar, e eles não conseguem assim a sobrepor as dificuldades, porque no decorrer das nossas vidas, no decorrer da vida das crianças, das nossas crianças, muita água passa sob a ponte, muitas dificuldades surgirão. Ora, mas estaremos aptos a enfrentarmos essas dificuldades? Teremos a tranquilidade para observarmos as dificuldades e termos em nós o espírito de luta, a fé, a disposição, a iniciativa para superarmos com coragem aquelas dificuldades sem infringirmos as leis divinas? Sem infringirmos as leis dos homens? Tudo bom? Então talvez não tenhamos a força, a coragem para enfrentarmos as dificuldades e sobrepormos a essas dificuldades. E assim, o Chico volta. Apanhava 3 vezes ao dia, como se fosse uma prescrição médica. Até que um dia aparece uma benzedeira na casa da dona Ritinha, que a dona Ritinha havia chamado. 23. E a dona Ritinha chama essa benzedeira e mostra na perna do Moacir uma ferida muito grande, muito viva, purulenta. E a dona Ritinha pergunta a essa benzedeira o que deveria fazer para que aquela ferida pudesse sarar. Ela fala assim: uma ferida catinguda como essa, somente com simpatia. E qual seria a simpatia? Ora, uma criança deveria lamber essa ferida durante 3 sextas-feiras consecutivas? E a dona Ritinha mostra a benzedeira. O Chico serve. Eu acho ele muito magrinho, mas ele serve sim, ele serve sim. Ele serve sim. E ele, apavorado, já corre para o fundo do quintal. Que isso, Chico? A senhora está vendo agora, minha mãe, o que eles querem fazer comigo? Eles querem que eu vou lamber ferida, mãe. Ora, Chico, tenha paciência, tenha fé em Jesus. Mãe, mas eles querem que eu vou lamber ferida. Filho, é melhor você lamber ferida do que ficar incomodando as pessoas. Mas isso ao menos vai adiantar? Isso ao menos vai adiantar? Adiantar não vai, mas nós vamos dar um jeito. Ou seja, a espiritualidade atuaria para que aquela ferida cicatrizasse. Então vai lá o Chico, 3 sexta-feiras consecutivas, lambendo aquela ferida. Ele disse que a ferida tinha um gosto muito amargo. Porque era uma ferida, como diz a benzedeira, catinguda. Essa é a palavra que ela utilizou. Aí, quando... Obrigado, Chico, você atuou direitinho, tá? Quando já estava cicatrizado. Assim a dona Ritinha falou para ele. Foi a primeira vez
que ela agiu com ternura, com bondade para com o Chico. É a madrinha. É a madrinha. Então, nós observamos que às vezes pessoas desequilibradas, obsidiadas, envolvidas negativamente pela espiritualidade, coloca-se no nosso caminho para que sejamos educados à maneira com que a espiritualidade deseja para prosseguirmos com os nossos compromissos. Ora, é bem verdade que espíritos como eu e a grande maioria dos irmãos não tem nenhuma missão. Nós achamos que temos missão, mas isso não é verdadeiro. Nós temos compromisso porque estamos e nos encontramos endividados. Então, somente os benfeitores da humanidade são missionários, porque são missionários da luz divina, espalhando as suas luzes, o seu amor, a sua fraternidade para toda a humanidade através dos seus exemplos. Então, esses são missionários. E desta maneira, somos utilizados de inúmeras maneiras pela espiritualidade para que nos encontremos aptos a realizarmos os compromissos que já se encontravam previamente determinados para que assim o fizéssemos. E assim, o Chico, mais uma vez, vai para o fundo do quintal e chega calado, bem calado. A mãe começa a orar, a mãe aparece para ele, materializa. O que foi, Chico? Então a senhora não sabe? A senhora não sabe? Como assim, Chico? A senhora não sabe que já faz 3 dias que eu não como? Chico, tenha paciência, meu filho. Você precisa ter paciência. Um dia, Jesus vai lhe enviar um anjo bom para cuidar de você. E ele já é conformado dentro daquela situação, já estava fazendo quase 2 anos que ele se encontrava na casa da madrinha, já estava conformado com aquela situação, porque não apenas as varas de marmelo, mas também as garfadas na barriga, que todos nós temos conhecimento desses fatos. E assim, então, Chico, ore a Jesus e peça a Jesus, e Jesus vai lhe auxiliar. E quando o Chico começa a orar, fazer suas orações, aparece adentrando o seu quintal um cachorro com um jatubá na boca. Todo mundo sabe o que é jatubá, não sabe? Hã? Frutona. Quase do tamanho de uma espiga de milho com a casca grossa. Mas por incrível que pareça, o cachorro que já chegou, já tinha mordido o jatubá, já tinha trincado ele. E a mãe dele falou, olha isso, Chico, olha, quando a gente reza com fé, Jesus nos ajuda, até um cachorro, um animal, pode nos auxiliar em nome de Jesus. Então você pega o jatubá, misture-se com água e toma, meu filho. O jatubá é uma fruta rica em potássio. E o Chico mistura ali, faz um tipo de uma sopinha com aquele jatubá, porque mistura, vamos dizer assim, tipo de um caldo de mocotó mais ou menos, e toma aquele jatubá com aquela água que a mãe dele havia lhe dito. Passa poucos dias, seu pai casa de novo com a dona Cidália Batista, e uma das exigências da dona Cidália Batista é que todos os filhos do José Cândido Xavier fossem recolhidos das pessoas das casas onde eles se encontravam. O Chico foi um dos últimos a aparecer e chegou com um camisolão, como se fosse um saco de farinha, feito uma gola, um buraco para colocar o pescoço e os outros buracos para enfiar os braços. O Chico fez uma coisa que poucos modelistas fizeram na vida. Lançou uma moda, a moda saco. E quando ele encontrava com os amigos, que os amigos aproveitavam para tirar um sarrinho nele, falou que ele era... Como que chama essas pessoas que fazem moda? Como é que se chamam? Estilistas. Quando os estilistas fizeram as modas, só vieram a copiar a moda do Chico, mas na frente, num futuro não muito distante, porque o Chico foi o criador da moda saco. Então o Chico já se encontrava com 7 anos e uns pouquinho, quando saiu da casa da madrinha. E quando a dona Cidália viu isso, ela foi suspender
a sua túnicazinha, ele não permite. As pessoas entram, ele sai sozinho com ela, e ela levanta, só estavam os dois, levanta e vê o seu abdômen cheio de perfurações de garfo, muitas. E ela lhe fala: enquanto eu viver, ninguém mais te fará isso. Você sabe quem eu sou, Chico? Sei. A senhora é o anjo bom que a minha mãe disse que me enviaria. E assim, entre a dona Cidália Batista e o Chico, houve um intercâmbio e uma afinidade muito grande. E sempre que ela estava colocando roupa no varal, ele aproximava, falou: mãe, está tudo colorido, tudo bonito. Ela não estava vendo nada daquilo que ele estava vendo. Por que está toda iluminada a sua roupa? Ele pergunta a ela: Chico, eu não entendo você, meu filho, mas eu acredito no que você está falando. Sabe, mãe, eu acho que essas pessoas são os moradores do arco-íris. Um lugar de muita luz, muitas cores, muita beleza. E assim o Chico cresce. E aos poucos vai crescendo, até que com 9 anos ele entra na escola. Ora, a sua passagem na escola é de extrema dificuldade. Porque uma criança que vê os espíritos constantemente à sua frente, que os seus colegas não podem ver, não podem perceber. Quando ele saiu no recreio, os moleques queriam colocar juízo na cabeça dele a murros e pontapés. Num bullying interminável. Ele deixou de sair para o recreio. Ficava na classe. Até que surgiu, quando o Brasil completou 100 anos de independência, a Secretaria da Educação do Estado de Minas fez um concurso para que fizesse uma composição e que nessa composição daria uma menção à criança que fizesse a melhor composição. E assim a sua professora, Rosária Laranjeira, deu-lhe o texto para que ele pudesse escrever. E aí o Chico chega a falar, digamos: tia, tem uma pessoa aqui do meu lado que está mandando eu escrever isso. Ela não via ninguém? Ela não via ninguém. O que ele está mandando escrever? Ele citou para ela o que ela estava escrevendo. Vai, Chico, senta, Chico. O Chico vai e senta. Tia, ele está mandando eu escrever. Não, então escreve o que ele está mandando. E ele coloca: o Brasil é o mais precioso diamante engastado na coroa do Reino de Portugal. Quem já ganhou? E aí ele ganhou o primeiro lugar. E quando chega o resultado que ele ganha em primeiro lugar, os seus colegas não se conformam. Não, porque ele copiou isso de algum caderno, ele copiou isso de alguma revista, ele copiou isso da revista Cruzeiro. Aí chega o momento que vira aquela polêmica. Então Chico, faça uma outra redação. Tia, aquele homem está aqui falando para me escrever de novo. Aquele homem está mandando escrever de novo. Tia, então eu vou escolher um tema. Uma menina se apresentou. E para escrever, Oscarlina, não sei de que é o nome da menina. Está mandando eu escrever. Não, então é o seguinte, meu pai está construindo lá perto de casa e eu tenho ajudado muito meu pai na construção, era criança. Então escreva sobre o grão de areia. Ora, um tema de banal, digamos assim. Tia, ele está aqui, ó. Não, Chico, escreve no quadro. Ele vai, pegou o giz, olhou para o quadro e está escutando o cara ditar para ele, o espírito, né? Tia, está mandando eu escrever. Não, escreve. Meus filhos, não escarneça da criação. Um grão de areia reflete, é como uma estrela, uma pequenina estrela que reflete a luz de Deus. Ou seja, como se fosse um espelhinho que o sol bate naquela estrelinha e que tem um reflexo de luz.
E aí todo mundo já ficou calado, já ficou sentado. Ó, não quero mais saber de Chico falando, escrevendo nada aqui, que ele que escreva o que ele quiser. Mas o Chico, quando termina o primeiro grau, a quarta série, ele já tinha quase 14 anos, porque ele entrou na escola com 9, e foi reprovado um ano porque ficou enfermo. E ele ficou enfermo porque ele trabalhava numa fábrica de tecidos. Aquele pó, aquela poeira fez com que ele ficasse enfermo e não pudesse frequentar todas as aulas. Mas há uma tarefa muito difícil. Como é que a dona Cidália Batista, que o pai do Chico ganhava tão pouco, que mal dava para aquilo que era extremamente o necessário e poderia pagar a escola com tudo isso? Como é que ele poderia pagar a escola com tudo isso? A dona Cidália Batista entende que os filhos não poderiam ficar sem estudar, mas não tinha recurso para comprar cadernos e lápis, material escolar. Então eles fazem na sua casa o quê? Uma horta? Fazem uma horta. E o Chico já sai com um saco naquela hora, que sai com um carrinho, já sai procurando as fazendas, estrume do gado para poder utilizar como esterco, ou como adubo, para fazer o plantio da horta. E assim, ele vai todo contente. Então, Chico, olha, nós vamos fazer essa horta e você vai vender. Ora, vender era com ele mesmo. Vender era com ele mesmo. E assim, quando começa o mês de janeiro, o Chico e a família já tinham todo o recurso necessário para comprar caderno, lápis, livro para todo mundo da família. E assim o Chico começa a estudar. Mas perceberam que quando eles saíam de casa, um para vender, outro para fazer isso, para fazer aquilo, alguém surrupiava-lhes as verduras. Até que no momento de prece, de oração, Maria São João de Deus manda que quando eles saíssem de casa, entregasse a chave da casa para um determinado vizinho. Ora, porque ele ficava responsável pelas verduras que desapareceram, porque era ele que estava tirando aquelas verduras. Aí eles deixaram de pegar as verduras da casa do Chico. Então, no meio de tantas histórias lindas e maravilhosas, com tanta beleza, onde durante toda a sua existência física, o que o Chico fez para trazer para nós foi luzes e mais luzes, não só aquela luz que nós não percebemos, onde os nossos sentimentos, onde os nossos pensamentos são envolvidos por uma radiação, são envolvidos por uma vibração de amor e de fraternidade, e que essa luz, através de nós, além de adentrar o nosso ser, ela ainda é o suficiente para uma expansão, uma radiação para todos aqueles que se aproximam de nós. E a sua vida foi assim, de muito trabalho, numa situação extremamente adversa, em que muita luta, muito trabalho e muita dificuldade. Então, o Chico deixa a fábrica de tecidos e vai trabalhar na casa do Dove, Claudovino Rocha. Mas ele ficava entristecido com aquilo, porque além de lavar o chão, além de lavar os copos, de lavar tudo que tinha lá dentro, ainda tinha que vender pinga, colocar pinga para os outros no balcão, e ele ficava entristecido quando o cara caía, bebia, ficava lá dentro, não dava conta de ir para casa. Lá vai o Chico ter que arrastar aquele cara para colocar do lado da rua, para quando fechasse o estabelecimento, ele pudesse ir embora. E o salário, como diz o professor Raimundo, assim, até que ele sai e vai trabalhar no armazém do seu padrinho, José Felizardo Sobrinho, que a dona Ritinha já havia desencarnado e, consequentemente, já tinha contraído a segunda núpcia. Graças a Deus, né? Só Deus sabe. E assim, o Chico vai trabalhar e ele ficava extremamente feliz quando o seu padrinho, José Felizardo Sobrinho, permitia
que ele vendesse fiado para as pessoas mais necessitadas. É claro, o dinheiro não era dele, né? Vender fiado, que coisa boa é essa para o patrão? Não deve ser muito bom para o patrão, mas ele ficava contente, cortava tocinho, fazia uma coisa, fazia outra coisa, e permitiu que o José Felizardo Sobrinho foi o primeiro presidente da Casa Espírita do Chico, mas que ela teve um probleminha e ele ficou sendo posteriormente o tesoureiro. Mas um dia, bem entusiasmado, o Chico trabalhando no balcão e todos os clientes ali do boteco, tomando umas e outras, apareceu um cara bochechudo, bem vermelhão, bem grandão. Ah, vocês querem fazer uma Casa Espírita? Eu vou ser o presidente. E você, Chico, você vai ser o secretário. E já fizeram ali de imediato uma diretoria. No dia seguinte, o cara que chegou lá grandão, todo vermelhão, falou: gente, eu sou católico, eu não posso representar uma Casa Espírita, minha família tudo é católica. Mas o que aconteceu? Foi o vinho. Foi o vinho. Era o vinho que ele tinha tomado demais e ele se propôs de maneira exagerada: não, eu vou ser o presidente da Casa Espírita e você, Chico, você vai ser o secretário. Mas no outro dia, ele chega lá e fala: não, Chico, eu não posso, pô, eu sou católico, minha família é toda católica. Mas então o que aconteceu? Foi o vinho que eu tomei. Foi o vinho. E agora como é que a gente fica? Do jeito que você quiser, não me ponha mais nisso que eu estou indo embora. E aí, morre ali naquele momento, aquela primeira iniciativa para a fundação da Casa Espírita. Funda-se a Casa Espírita, mas essa Casa Espírita funda-se porque a sua irmã, sendo envolvida por um processo profundamente obsessivo, não encontrava médico, não encontrava orações na igreja para que pudesse aliviá-la dos seus perseguidores. E assim, eles vão em Maquiné, na fazenda Maquiné, e encontram com o senhor José Hermínio Perácio, que era um médium excelente, um grande conhecedor da doutrina espírita, juntamente com a sua esposa, Carmen Pena Perácio, e fazem um tratamento na irmã do Chico, Geni Pena Xavier, era o nome dela. E faz o tratamento na irmã do Chico, e o Chico então tem o primeiro contato com a doutrina espírita. E durante aquele tratamento eles fundam um centro, em que o seu presidente acaba sendo o seu irmão, José Cândido Xavier, porque tinha um pai e um irmão com o mesmo nome, que era um celeiro. E dessa maneira, o Chico começa as atividades, até que a sua irmã se cura. Mas no dia 8 de julho de 1917, o Chico já estava então com 17 anos. E quando a sua irmã recebe a cura e que ele tem o primeiro contato com a doutrina espírita, onde numa sessão mediúnica alguém lhes apresenta o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e alguém lhe diz para que uma entidade lhe diz que ele deveria estudar aqueles livros, e essa entidade era o Emmanuel, mas ele não se mostrou e não disse que era ele. Era apenas uma recomendação de uma entidade espiritual. E ele entendeu que ele ia ser espírita. Ele vai à igreja, procura o padre Sebastião Escarzelo, que era o confessor dele, porque durante essa trajetória o Chico não saiu da igreja, porque sempre que ele via alguma coisa, alguém falava que aquilo era o demônio, que ele tinha que ir para a igreja. Ele ia, confessava, e o padre mandava ele rezar 1000 Ave Maria, 1000 Pai Nossos, e uma entidade aparecia para ele, fazia caras e bocas para ele, e ele errava a conta, quando estava chegando em 1000, 2000. Ele repetia tudo, começava tudo do zero. Tinha que ser 1000, 2000, seguidinha. E com menos de 9 anos de idade, ele já acompanhava as procissões com uma pedra de 15 quilos na cabeça. Aquilo era a penitência que ele deveria realizar pelas entidades que ele via. Então,
Ele chega no padre Sebastião Scarzelo, uns dizem Scarzelli, mas outros dizem Scarzelo. Eu vou ficar com esse nome de Scarzelo, porque o Chico fala Scarzelo. Espera mais um pouquinho antes de tocar o povo. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, dessa maneira, ele vai e conta para o padre. Falou: Chico, eu não posso te dar orientação a respeito. A igreja é contra. Não, padre, eu estou decidido. Eu vim aqui receber a sua bênção. Eu vim aqui me despedir. E o padre lhe dá a mão, ele pega na mão do padre, beija a mão em respeito e pede ao padre que gostaria que ele o abençoasse. E o padre, em nome da Virgem Maria, o abençoa, pedindo para ela para que pudesse acompanhá-lo e protegê-lo. Então o Chico vai saindo da igreja. Quando faltava poucos passos para sair na porta, ele olha para o padre pela última vez, vira as costas e prossegue o seu caminho. Inúmeras vezes foi perseguido. Apareceu um padre lá em Pedro Leopoldo e mandou o Chico ir para o inferno. E ele vai, faz sua prece, sua oração, choramingando, encontra a mãe novamente. Olha, mãe, a senhora viu? O padre mandou eu ir para o inferno. Ora, Chico, ele mandou, mas você não vai. Fica na terra mesmo, que é bem melhor. A senhora está certa, eu vou ficar aqui mesmo. E assim, essas histórias maravilhosas que podem ser contadas consecutivamente, uma após a outra, durante muitas horas. É que esse grande benfeitor da humanidade pôde estar presente nas nossas vidas. Até hoje, atuando em benefício da humanidade, com 75 anos de mediunidade de maneira ininterrupta, fazendo o bem, assistindo as pessoas, aos necessitados. Então, se nós formos contarmos todas as histórias do Chico, evidentemente nós precisaremos de 2, 3 semanas, porque não seria possível contar uma vida de apostolado a serviço de Jesus e da humanidade e da mediunidade de 75 anos em apenas alguns minutos. As histórias são muitas e cada uma delas tão maravilhosa quanto o voo das garças. Colocando a essência do perfume do lírio sobre a cidade, permitindo que as pessoas sentissem aquela fragrância da delícia daquele perfume, mas que eles não compreendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, aos poucos as histórias foram surgindo. Aquelas pessoas que tinham um pouco de mediunidade naquela época, relataram aos poucos, vieram-lhes a lembrança trazida por uma memória mediúnica, porque todos nós possuímos essa memória mediúnica, que a espiritualidade, atuando na nossa memória mediúnica, faz com que nós relembremos de muitas e muitas coisas que nós imaginávamos ou que nós imaginaríamos que já tivéssemos esquecidos. E assim, esse grande ser, esse grande apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, e que recebe a sua primeira comunicação mediúnica de maneira profunda com os seus compromissos. Quando a dona Ana Carmen Pena Perácio ouve de um espírito ao lado, que era o Emmanuel, mandando entregar papel e lápis para o médium. E quando ele pega no papel, quando coloca o papel à sua frente, quando ele pega no lápis, tu pega o lápis que vai fazer a psicografia, ele sente o seu braço vibrar intensamente. Em si, dentro dele, ele escuta um estrondo. As pessoas que estavam na sala não ouviram, mas ele ouve um estrondo, como se as paredes da casa espírita todas tivessem caído, arriado para os lados, como o teto tivesse desaparecido e aparece o firmamento, a abóbada infinita, azulada, totalmente pontilhado de luzes, como se fossem estrelas, mas não eram. Aqueles pontos de luz eram as entidades que comunicariam com ele através da sua mediunidade no decorrer da sua existência. E ele psicografa 17 páginas numa velocidade incrível. Uma página para cada ano da sua vida.
Mas quem assina essa mensagem era um amigo espiritual que ele não deixou o nome. Mas eu ainda vou descobrir quem é esse amigo espiritual e ainda vou contar para vocês numa outra ocasião. Então vamos assim. César, né? Hã? Tudo por culpa do César. Não, mas é porque na verdade eu não sei mesmo. Eu vou descobrir quem é. O dia que eu for em Uberaba, eu vou perguntar para aquelas pessoas lá que estão já com 90 anos de idade, que já sabem, né? Que ainda sabem, que tem a memória. Eu dei um livro para Maria Luísa aqui há uns anos atrás, estive lá em Uberaba, e ele me deu um outro livro, numa edição recente do mesmo volume, e eu mostrei para ele o livro dela, e ele ficou imensamente feliz de um trabalho que eu fiz, extremamente singelo, ou seja, confraternizando com meus companheiros de casa espírita. Peguei aquele livro, doei para ela, como doei para muitos outros, de todo mundo da nossa classe. Eu fiz um livro, levei um livro de autores uberabense, e esse livro do César foi para Maria Luísa que eu havia passado, e que quando eu estive na casa dele, que ele me viu, ele me deu um outro livro na edição atualizada, e eu mostrei para ele o livro dela que estava lá, com a dedicação que eu coloquei no livro, e ele ficou muito feliz, e eu mais feliz ainda por fortalecer entre nós os nossos laços de afeição. Então, bondosos irmãos, agradecendo essa oportunidade. Numa outra ocasião nós vamos contar quem que era aquele amigo espiritual que psicografou, mas só ficarão sabendo aqueles que vierem aqui na próxima quarta-feira. Eu vou te cobrar. Pode cobrar. Então vamos assim elevar os nossos pensamentos em Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, agradecer por este momento em que nós nos encontramos nessa casa de oração, falando dos nossos benfeitores amigos, expoentes da nossa doutrina de luz, de amor e de bondade. Agradecendo a Jesus, o Divino Mestre e Senhor, que permitiu-nos esse encontro, aumentando assim as nossas afeições, falando sempre dos temas do seu Evangelho, falando do amor, da bondade, da fraternidade, da fé e da compaixão. Então, Jesus amado, Divino Mestre Senhor, mais uma vez conosco, Senhor, elevando as nossas vibrações, elevando os nossos pensamentos, confiantes no seu divino amor, na sua bondade, na sua misericórdia. Dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, bondosos irmãos, quem ainda quiser saber quem foi